O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Motivados por esta mensagem do salmista, é que iremos acolher a palavra de Deus, especialmente a palavra do Evangelho, previsto para esse quarto domingo da Páscoa. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Até aqui a palavra do Evangelho do Senhor. Amém. Graça e paz a você, irmão e irmã em Cristo. O texto do Evangelho indicado para este dia é muito importante. Traz uma mensagem de orientação fundamental para a nossa vida de fé. Nos primeiros 5 versículos percebemos uma parábola que aponta para a falsidade e para a verdade. A comparação que Jesus faz tem por base o pastor de ovelhas, o curral e a porta que dá acesso a ele. Nos versículos que seguem, Jesus explica a comparação que fez. O que, em primeiro lugar, chama muito a atenção nesse relato é a intimidade existente entre um pastor e suas ovelhas. Há um conhecimento mútuo que permite a distinção entre o verdadeiro e o falso pastor, o que dava a garantia da defesa e da vida em casos de perigo. Jesus tinha sempre uma maneira prática de ensinar. Ele procurava trazer situações da vida cotidiana das pessoas, o que os seus ouvintes conheciam bem. É o caso desta parábola do pastor e pastor de ovelhas, algo tão comum naquela época. Todos sabiam que o pastor das ovelhas não precisava pular o muro para entrar dentro do curral. Ora, ele entra pela porta. Um ladrão, um bandido, sim, precisa fazê-lo. Ele é assim um estranho no meio do rebanho. As ovelhas conhecem o seu pastor pela voz e por isso o seguem. Um estranho não conseguirá conduzir o rebanho. Não adianta ele tentar fazer as ovelhas segui-lo, porque não reconhecem a sua voz. É ilusão pensar que o contrário poderia acontecer. Veja, prezado irmão, prezada irmã que nos acompanha por meio desse culto gravado para ser disponibilizado nas mídias eletrônicas. Embora que Jesus nessa parábola ressalte de forma
comparativa, algo do cotidiano das pessoas. No 6º versículo do texto que nós ouvimos, Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Jesus é então mais claro ainda. Ele diz: eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Quem entrar por mim será salvo. Assim como para as ovelhas a porta do curral era o ponto decisivo do vai e vem para a proteção e para a pastagem, assim Jesus é a pastagem ou a passagem para a salvação, para a segurança. Em outras palavras, Jesus está dizendo que Ele é a proteção e que Ele pode saciar todas as necessidades das pessoas. É para isso que Ele veio, para que pudéssemos ter uma vida plena, uma vida de boa qualidade. A esta nova realidade, Ele contrapõe que todos aqueles que vieram antes dele, com propostas de libertação, não passaram de ladrões e bandidos, e portanto não conseguiram idealizar o que ele veio proporcionar. Jesus é o meio pelo qual alcançamos a salvação, é o preenchimento de todas as carências ou necessidades que temos. É o preenchimento de todas as carências ou necessidades que temos. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, fala de forma simples com as pessoas. Mesmo assim, elas não o quiseram compreender. Mas aquelas pessoas que dão ouvidos aos ensinamentos de Jesus encontram palavras de conforto e segurança no fim desse texto. Ele termina confirmando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, na ressurreição, Ele termina confirmando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, na ressurreição que é amorosamente compartilhada com o seu rebanho, não somente em parte, mas de forma completa e abundante, algo que somente o Filho de Deus pode oferecer. Bem, olhemos agora para a nossa realidade. Será que nós compreendemos esta forma simples e transparente de Jesus, que Jesus usa para se comunicar conosco? Ele que através da sua ação e da sua orientação desejou o melhor para nós, a vida completa? Assim como as pessoas da sua época, as pessoas de hoje gostam de complicar com as palavras de Jesus. Por exemplo, atravessar uma porta é simples, não é? Basta que a abramos e passemos por ela. Do mesmo modo, é simples encontrarmos a salvação em Deus. Basta crermos que Ele é a porta que dá acesso à salvação. Ainda assim, há milhões de pessoas no mundo que não querem entender e aceitar esta oferta de vida que Jesus, de forma tão simplificada, nos faz. A nós cristãos, reunidos em nome do Senhor de forma virtual nesse domingo, cabe reconhecer que o texto do Evangelho hoje indicado, também o Salmo 23 e o outro texto de 1 Pedro 2, 18 a 25, que peço que você leia na sua Bíblia em casa, indicam para o imenso amor de Deus por nós. O Salmo 23, tão presente em nossa espiritualidade, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, demonstra em todos os momentos da nossa vida a tranquilidade e abundância da vida que temos em Cristo. Saber-se salvo e protegido
nos dá sem dúvida muito conforto e alegria em nossa vida, porque a esperança da vida plena junto com Deus em seu reino nos encoraja a enfrentarmos toda e qualquer situação deste mundo, inclusive a morte. E o texto de 1 Pedro, vemos como Jesus sofreu, dando exemplos de coragem e perseverança para que suas ovelhas, os seguidores e seguidoras, ouvissem a sua voz. Antes éramos como um rebanho perdido, mas agora fomos trazidos de volta ao caminho certo pelo pastor que cuida da nossa vida espiritual. Lembremos sempre disso. Jesus é a porta que dá acesso à vida completa. Para finalizar, querido irmão, querida irmã, lembramos também das palavras de Jesus que se encontram no Evangelho de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.